Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito do cometa 3i Atlas, que é um tema que foi bastante pedido aqui. É um cometa que se aproxima da Terra e alguns afirmam que possa ser uma espaçonave alienígena. Então a reprodução da história fica por conta desse portal Nada Demais, acho que esse é o nome, que diz que a NASA detecta corpo celeste em rota incomum e cientistas cogitam origem alienígena. Inicialmente classificado como objeto interestelar, o objeto pode ser uma espaçonave alienígena com tecnologia avançada e intenções desconhecidas. É isso que a Amanda Sperotto afirma aqui pra gente, de acordo com a matéria. Então, vamos lá. Como que o 3i Atlas foi descoberto? No dia 1º de julho de 2025, um telescópio no observatório Rio Hurtado, no Chile, identificou um novo objeto luminoso no céu que tinha uma magnitude aparente de 18. A magnitude aparente é um valor que é inversamente proporcional ao quanto aquele objeto brilha no céu. Então 18 parece um valor alto, e é um valor alto. Porém, isso significa que o objeto brilha muito pouco. É um pontinho bem tímido ali que você observa no céu. Alguns corpos, Sol, Lua, por exemplo, tem uma magnitude muito menor, porque brilham muito mais. Então, nesse momento, como era de praxe, eles notificaram o Minor Planet Center. Você encontra aqui a notificação a respeito da descoberta desse objeto, e aqui você vê uma imagem do céu ampliada na região em que o objeto foi localizado. Com bastante zoom, você até consegue ver onde que o objeto está, mais ou menos, mas claro, você precisa de uma qualidade muito melhor para isso. Agora, como exatamente ele foi classificado? Porque até então ele era só um pontinho. Agora, a maioria dos corpos do Sistema Solar estão aqui faz muito tempo, e vão continuar aqui por muito tempo, afinal de contas, eles estão em órbita do Sol, eles percorrem uma trajetória elíptica, ou talvez em órbita até de outros corpos que percorrem uma trajetória elíptica. Então a Lua, por exemplo, está em órbita da Terra, e a Terra está em órbita do Sol. Corpos que estejam em movimento pelo espaço, quando se aproximam do Sistema Solar, eles são atraídos pela gravidade do Sol e eles podem ser capturados. Quando isso acontece, eles adquirem, assim, uma trajetória também elíptica, como a dos demais. Porém, a velocidade do 3i Atlas, quando se aproximou do Sistema Solar, era de 58 km por segundo. Era alta demais para que isso acontecesse, apesar do corpo ainda ser afetado pela gravidade do Sol. Como resultado, o 3i Atlas adquiriu o que a gente chama de trajetória hiperbólica. Ele segue em direção ao Sol, ele vai ter um periélio, que é um momento de maior aproximação do Sol, mas ao invés dele se afastar, fazer uma elipse, ter um afélio, portanto maior distância do Sol, e daí se aproximar de novo, ele vai fugir do Sistema Solar. Ele vai seguir para o espaço interestelar e nunca mais vai voltar. Essa aqui é a trajetória que a gente calculou para o 3i Atlas, com base aqui também na posição dos demais planetas. Então a gente tem aqui Marte, a gente tem a Terra, depois a gente vai ter Vênus, Mercúrio e, claro, o Sol aqui no centro, com Júpiter posicionado aqui. Então o Atlas vai fazer esse trecho aqui. Ao invés de ser uma elipse, como a gente observa aqui para Marte e assim por diante, vai ser uma hipérbole. Inicialmente, esse objeto foi incluído pelo MPC, o Minor Planet Center, na lista de corpos que têm uma futura aproximação da Terra. Porém, análises subsequentes, tanto amadoras quanto profissionais, e também as imagens que foram feitas antes do objeto ser descoberto, quando as pessoas não perceberam que ele estava lá, então vários telescópios fotografaram o objeto, mas ninguém notou que tinha um pontinho de luz a mais ali, passou batido, aí quando voltaram atrás identificaram. Tudo isso analisado em conjunto permitiu deduzir essa trajetória e mostrou que não, ele não vai se aproximar da Terra. O corpo então recebeu a designação 3i Atlas e indica que é um objeto interestelar, 3 indica que é o terceiro já descoberto e Atlas é a sigla do observatório que fez a descoberta. Se ele é o terceiro, quer dizer que tem 2 anteriores. Sim, tem 2. O primeiro é o Oumuamua, ele foi descoberto em 2017, e o segundo é o Borisov, foi descoberto em 2019. Esses objetos são intrigantes, cada um na sua medida. O Oumuamua, principalmente, ele é muito intrigante. E aqui, porém, eles vão ser analisados apenas de forma comparativa com o 3i Atlas. Eu posso fazer um vídeo do Oumuamua, tá nos meus planos inclusive, talvez eu até adiante esse vídeo, considerando que agora a gente tem o assunto do Atlas. Agora, será que a trajetória é suspeita? A grande parte dessa história de ser um objeto de origem extraterrestre, claro que extraterrestre ele já é, né? Afinal de contas, ele não veio aqui da Terra, ele está no espaço, veio de algum lugar no espaço que a gente até vai discutir mais adiante. Mas a questão é, ele seria produto de inteligência não humana, então seria uma nave feita por inteligência não humana. Essa história surgiu
principalmente a partir desse artigo. Seria o objeto interestelar 13 Atlas, tecnologia alienígena? Ele é assinado pelo Adam Hibberd, pelo Adam Kroll e também, mais importante, pelo Abraham Loeb. Esse cara aqui, Abraham Loeb, é quem está mais famoso nesse debate. Então, a gente vai referenciar esse artigo muitas vezes aqui no decorrer, porque tem basicamente duas categorias de alegações. Tem as alegações que vêm do Loeb, que são geralmente mais educadas, no sentido de alegações mais informadas, mais complexas, e a gente tem as alegações que vêm aí do pessoal no Twitter, que a gente resolve muito mais rapidamente do que as alegações do Loeb. Então, várias vezes eu vou referenciar ele, principalmente esse artigo, mas também outras falas, outras coisas que ele mencionou em diversos momentos. Então, o primeiro elemento anômalo que ele usa para sustentar a tese de que o 13 Atlas possa ser uma espaçonave alienígena é a trajetória. Ele compara a trajetória do Atlas com a trajetória dos outros corpos interestelares e também de cometas no geral. E então a gente tem aqui imagens dessa trajetória. Isso aqui não vem do artigo dele, mas é fiel ao que acontece. E o mais importante está nessa imagem aqui. Na imagem da esquerda, nós temos então o Sol, a Terra, Marte e Júpiter. Até aí, beleza? Porém, quando a gente pega, por exemplo, o Oumuamua, que está indicado por esse losango, a gente vai ter essa trajetória aqui hiperbólica. Beleza. Quando a gente pega o Borisov, que está indicado por essa borboletinha, vamos chamar assim, a gente tem uma trajetória hiperbólica também. E no caso do Atlas, a gente tem, claro, uma trajetória mais uma vez hiperbólica, desse jeito, porém, é uma trajetória que tem uma abertura muito grande. Você pode perceber isso aqui, inclusive, né? A abertura é a maior de todas elas. Outra coisa também curiosa, e isso é o mais importante, é aqui, na visão no eixo Z. Então a gente tem tanto o Oumuamua quanto o Borisov, eles fazem uma trajetória que intercepta a eclíptica, ou seja, o disco do sistema solar, não 90 graus, mas bem próximo disso. Por outro lado, o Atlas não está exatamente na eclíptica, mas ele está uma diferença muito pequena, uma diferença de só 5 graus da eclíptica. Agora, vamos analisar então. Em primeiro lugar, é importante lembrar que no quesito de trajetória, o fato do 13 Atlas ser um objeto interestelar é muito relevante, porque além dele, a gente só conhece mais outros 2 objetos. Então, qualquer análise estatística que envolva o espaço amostral de todos os objetos interestelares está comprometida, porque esse espaço amostral tem 3 elementos. Conclusões a partir dela têm que ser tomadas com muita cautela. Um exemplo de por que trabalhar com um espaço amostral tão pequeno é uma má ideia pode ser feito quando a gente considera a distribuição de sexos no mundo. A gente sabe que a distribuição é de 101 homens para cada 100 mulheres, mais ou menos 50-50. A prática é 51,49, né? 51 de um lado, 49 do outro. Agora, se você tem um espaço amostral de 3 pessoas, ou você vai ter só homens, então você vai concluir que só existem homens, tá errado. Ou você vai ter 2 homens, vai concluir que 66% são homens, tá errado. Ou que só tem um homem, mais uma vez tá errado, 33%. Ou nenhum homem, o que claro tá errado. Todas essas opções estão distantes do valor real. Então, tentar usar esse espaço amostral, ou tentar usar só o Oumuamua e o Borisov, não dá certo quando o seu objetivo é fazer uma análise estatística a respeito do Atlas. Um argumento comum, que não é defendido diretamente pelo Loeb, mas eu achei em alguns lugares, e que a excentricidade do 13 Atlas é a maior que a gente já viu até agora. É verdade, né? Se você olhar aqui no eixo X, você vai notar que de todas as hipérboles, a que está mais aberta é a do Atlas. Porém, voltando à questão do espaço amostral, se você tem um conjunto que só tem 2 valores distintos, quando você adiciona um terceiro, ou ele vai ser o valor do meio, ou vai ser maior, ou vai ser o menor. Então, em 66% dos casos, ele vai ser importante, digamos assim, no conjunto. Ele não vai ser mediano. Logo, isso não significa nada por si só. Não é como se a gente tivesse 100 objetos interestelares e o Atlas fosse o maior ou o menor por uma margem muito grande. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Outro argumento, esse sim defendido pelo Loeb, é que o plano da hipérbole é quase coincidente com a eclíptica do sistema solar. Isso é verdade. E os outros 2 objetos, como a gente viu, tinham um plano muito mais perpendicular do que paralelo. De acordo com Loeb, isso é suspeito, porque além de ser uma trajetória paralela, o 13 Atlas se aproxima muito de Júpiter, Marte e Vênus e atinge o periélio quando está do lado oposto do Sol em relação à Terra. Vamos falar dessas 3 alegações.
Tudo isso vem de dois fatores que estão presentes num instante arbitrário t, sendo t o momento em que o Atlas entra no sistema solar, um momento arbitrário em que o Atlas se aproxima do sistema solar. Primeiro, a gente tem a posição exata do Atlas. A gente pode expressar essa posição em função de r, θ e φ. Isso aqui é um sistema de coordenadas esféricas, que você vai mencionar um raio e depois dois ângulos para compor, assim, o seu sistema de coordenadas. Considerando a origem do sistema de coordenadas cartesianas como sendo o próprio Atlas, a gente tem um vetor de velocidade, x, y, z, três componentes do objeto, que dizem, afinal de contas, para que direção o Atlas está indo naquele momento. Qualitativamente, assumindo que a velocidade escalar do Atlas, que é o módulo, né, das componentes x, y e z do vetor de velocidade, seja suficiente grande para que o objeto não acabe capturado pelo sistema solar de forma permanente, então o plano da hipérbole vai ser perpendicular à eclíptica caso o objeto venha de uma direção perpendicular, e tenderá a ser paralelo caso o objeto venha de uma direção paralela. Eu fiz aqui dois arquivos no GeoGebra para a gente entender melhor como isso funciona. Vamos começar com o caso do Borisov e do Oumuamua para entender melhor como isso aconteceu. Então, GeoGebra aqui carregou. Ignorem essa parte aqui, essa parte da esquerda podem ignorar, que nós temos o outro lado da hipérbole. Isso aqui eu fiz para ilustrar, tá? Tá fora de escala, a hipérbole não tá matematicamente correta, só fiz para mostrar para você mesmo como que isso aqui funcionaria. Então, vamos colocar aqui a opção de girar. Se o Atlas vem assim, de cima no sistema solar, e o plano da eclíptica tá assim, então a hipérbole, claro, ela vai passar a mais ou menos 90 graus, vai passar quase perpendicular, como a gente vê aqui. Ele vai passar e seguir embora nesse sentido. Isso é o que aconteceu com o Oumuamua e com o Borisov. Porém, no caso do Atlas, a origem que ele chegou no sistema solar é diferente. Então, aqui no caso do Atlas, a gente tem ele vindo mais ou menos no mesmo plano da elíptica. Olha só, aqui, desse jeito. Então, ele vai fazer uma passagem que, ao invés de ser perpendicular, vai ser paralela. É isso que representa essas duas definições. Então essas duas opções dependem da origem do Atlas, que vem, claro, da posição e também do componente do vetor de velocidade. Aí você deve estar pensando, tá, então quer dizer que o Atlas veio exatamente nesse sentido? Isso é estranho, não é? Na realidade, quando você considera um objeto que já está no sistema solar e que se formou dentro do sistema solar, é muito provável que ele esteja dentro da eclíptica, porque a origem da eclíptica, o fato de todos os planetas, ou quase todos, seguirem mais ou menos ali o mesmo plano, é porque eles se formaram a partir de um disco de matéria que estava ao redor do Sol quando o sistema solar se formou. Agora, um objeto interestelar não tem nada a ver com a formação do sistema solar. Portanto, ele pode se aproximar do sistema solar de qualquer ângulo. Esse ângulo aqui e o ângulo que eu mostrei no outro arquivo do GeoGebra são igualmente prováveis e não são especiais. Qualquer ângulo é provável. Agora, o argumento do Loeb é que uma aproximação desse tipo é muito improvável de ocorrer por acaso. Tem chance de 0,2% e, portanto, deve ter sido planejado por uma inteligência não humana. Mas esse argumento envolve certas nuances. Em primeiro lugar, probabilidade é calculada quando você divide o total de eventos favoráveis pelo total de eventos possíveis. Então isso quer dizer que ambas as variáveis precisam ser conhecidas. Logo, é impossível apontar suspeição quando você afirma, por exemplo, que um jogador ganhou 4 vezes seguidas na roleta de um cassino. Se eu não souber exatamente as regras do jogo e o que é um evento favorável, essa afirmação pode ser suspeita ou pode não ser. Considere essa roleta aqui que vai de 1 até 20 e imagina que o critério é acertar o número em que ela vai cair. Aí é muito suspeito. A chance disso é 0,000625%. Muito improvável. Agora, se o critério é acertar a paridade do número, ou seja, se é ímpar ou par, vermelho ou verde, aí é muito fácil, 6,25%. Então Loeb considera como um critério favorável a possibilidade de dois planos estarem a 5 graus ou menos de diferença. Mas ele ignora que angulações maiores são mais prováveis e poderiam resultar na mesma consequência, ou seja, passar perto de vários planetas do sistema solar interior. O critério que utiliza o Loeb, nesse caso, é uma distância de aproximação que permite calcular a massa e a órbita do planeta. A menor distância possível, considerando que a aproximação aconteça num ângulo alfa, que a gente vai estudar daqui a pouquinho, corresponde à situação em que todos os planetas estão alinhados, mesmo plano, não só no mesmo plano, mas também numa reta,
todos eles são colineares, e o Atlas vem por cima num certo ângulo, nesse caso aqui está 5,11 graus, e assim, no momento em que ele está aqui nas proximidades de Marte, por exemplo, a gente vai ter a distância daqui até o topo. Então estou lidando só com a distância na vertical e desprezando as distâncias na horizontal, no eixo X e Y. A gente vai discutir as distâncias no eixo X e Y daqui a pouquinho. Então, nesse caso, considerando o valor de 5 graus, a maior distância que ele vai encontrar vai ser em relação a Júpiter. A gente pode brincar aqui com o controle. E essa distância vai estar quando a gente coloca em 5 graus, né? Como eu disse. 5 graus aqui, tá 5,01, mas ok. Eu considerei 0,45. Teve uma hora mais cedo que eu consegui botar em exatamente 5 graus e ele deu pra gente 0,45 unidades astronômicas. Esse modelo aqui no GeoGebra tá tudo em unidade astronômica. Então aqui a gente tem todos os planetas, não todos, né? Vai só até Júpiter, com a distância do Sol em unidade astronômica. Agora, considerando que o 3i Atlas tivesse em outra inclinação que excluísse Júpiter, o Loeb ainda ia poder afirmar o mesmo para Marte, Terra, Vênus e Mercúrio, caso a distância fosse de Marte até o Atlas menor que 0,45 unidades astronômicas. Então o que eu estou pegando é essa distância, considerando essa distância como o máximo possível para você aferir a órbita e a massa de um planeta, afinal de contas o Loeb disse que isso foi feito para Júpiter. Então eu estou aplicando essa distância como uma restrição para o quanto a gente pode aumentar isso aqui, assumindo aí que os aliens tenham descartado Júpiter e ainda considerado Marte. Porque mesmo que a distância para Júpiter seja muito grande, como ela é para Saturno, Netuno e Urano, você ainda poderia afirmar a mesma coisa para os outros 4 planetas do Sistema Solar interior. Então, usando o nosso simulador, brincando com isso aqui, aí aumentando até a distância ficar grande para Marte, a gente vai chegar em 45, o ângulo vai ser 16, aqui está dando 16,45, mas na hora que eu mexi, eu fui trabalhando e cheguei em 16,38. Tá aqui, essa aqui é a captura da hora que eu produzi esse roteiro. É óbvio que não mudou o simulador, essas mudanças acontecem pela dificuldade mesmo de colocar num valor exato, porque isso aqui é um simulador manual, né? Não tem exatamente um controle igual teria num programa em Python ou algo do tipo. Então, quando a gente realmente descobre o critério de caso favorável e percebe que ele é muito mais relaxado, a gente verifica que a probabilidade é outra. O cálculo é esse aqui. A gente vai transformar em radianos o valor. Então, a gente vai ter 0,2859 ao quadrado, né? Porque são dois planos elípticos, né? Que estão em intersecção de 5 graus. Isso vai dar 2,04%. Ok, é pequeno ainda, mas a gente passou de 0,2 para 2. É considerável. E claro, 2 ordens de grandeza acima do inicial, mas ainda pequeno. Agora, vale lembrar que por mais que a gente só tenha identificado 3 objetos interestelares que tenham atravessado o Sistema Solar, várias estimativas indicam que um objeto interestelar atravessa o Sistema Solar interior por ano, mas a maioria acaba não sendo detectada. Então, são pequenos demais, têm um albedo diferente, e por isso não são percebidos, por mais que eles pudessem claramente ser uma espaçonave. Não tem nada que te impede de fazer uma espaçonave muito menor do que o Oumuamua, que é um negócio enorme. Então, levando em conta essa estimativa, a gente está presenciando um evento com 2% de chance que acontece todo ano. A cada 50 anos, mais ou menos isso vai acontecer. É algo único na nossa vida, provavelmente, mas não é nada em escala cósmica. Em escala cósmica, a gente pode dizer que o que está acontecendo agora acontece o tempo todo. O Loeb, então, passa a analisar a distância do 3i Atlas no plano da eclíptica e conclui que o objeto poderia se aproximar do Sistema Solar a qualquer momento, mas ele escolheu um momento no qual as distâncias de aproximação para Vênus, Marte e Júpiter estavam entre as menores possíveis. A chance disso acontecer seria 0,005%. Então, aqui a gente não está mais falando do eixo Z, a gente falou só do eixo Z até agora. Agora a gente está falando do plano na eclíptica, então 2 dimensões, a trajetória do Atlas e as posições nas órbitas de Vênus, Marte e Júpiter e o quão próximo o Atlas vai estar desses 3 planetas. Nesse caso, o total de cenários possíveis é quantos dias que o Atlas poderia chegar no Sistema Solar. Você considera um ano, 2, você vai ter aí o período. Então, 365 dias, 365 vezes 2 e assim por diante. Total de cenários favoráveis são os dias nos quais
ter entrado no sistema solar naquele momento resultaria numa aproximação para Marte, Júpiter e Vênus, todas elas menores do que os valores que a gente está observando hoje. Agora, a questão é, o total de cenários favoráveis é muito maior, porque não tem nada especial em Vênus, Marte e Júpiter. São 3 planetas arbitrários que o Loeb escolheu porque são justamente os 3 de aproximação maior. Mas, se o Atlas viesse, por exemplo, para Vênus, Mercúrio e Terra, o argumento ia continuar valendo. O Júpiter, Vênus e Mercúrio, mesma coisa. Você poderia dizer que ele também está fazendo a mesma coisa para obter informações a respeito desses planetas. Então eu considerei que esse argumento seria válido para qualquer conjunto que tivesse no mínimo 2 e no máximo 5 planetas. No mínimo 2, sei lá, Terra e Vênus, por exemplo, e no máximo 5, os 5 aqui de Mercúrio até Júpiter. Então o total de cenários favoráveis deixa de ser os dias de entrada, que tem apenas uma aproximação num conjunto, mas sim os que produzem qualquer aproximação dentre os 210 conjuntos possíveis. Então, ao invés de pegar um dia e analisar só aquela aproximação, que é Vênus, Marte e Júpiter, você vai pegar um dia e você vai checar as 210 possíveis conjuntos que existem. Isso aqui é uma fórmula, né? Para você calcular uma somatória, fatorial e análise combinatória básica. Então, o Loeb precisaria ter, para cada um dos N dias estudados, checado se um ou mais dos 210 cenários ocorre. E só aí ele divide o total de dias em que algum cenário ocorre, dentre os 210, por N. Então, o cálculo está errado, o cálculo é maior. Eu adoraria fazer esse cálculo, todos os cenários e tudo mais, e os 210 cenários ia até rápido, porém, cada dia eu tenho que fazer uma tabela que traz ali a posição do Atlas. Isso depende de simular a interação gravitacional do Atlas com os planetas do Sistema Solar e o Sol. Isso a gente não tem recurso computacional suficiente. Geralmente a gente baixa a tabela da internet, tem a tabela do Atlas na internet, mas é a tabela real do Atlas. Eu teria que produzir, se eu estou lidando com um ano, 365 tabelas ficcionais do Atlas para poder combinar com os 210 cenários. Agora, o Atlas vai se esconder da Terra. Próxima evidência é que no periélio, que acontece no dia 29 de outubro de 2025, a maior aproximação do Atlas, ele vai estar a 1,35 unidade astronômica do Sol, mas ele vai estar totalmente obstruído da visão por parte da Terra. Isso é verdade. A luz que é emitida pelo Sol impede totalmente que os objetos situados um certo ângulo atrás dele sejam observados. O raciocínio do Loeb é que parece bastante conveniente que essa ocultação aconteça justo no periélio, que é quando o 3i Atlas, sendo uma espaçonave na teoria dele, poderia usar a gravidade do Sol para ganhar aceleração e mudar o rumo para chegar na Terra. A gente chama o ato de usar a gravidade de um corpo celeste, Sol, Lua, Terra, Júpiter, qualquer um, para ganhar aceleração como manobra de Oberth. Então, ele usa aqui a premissa que, tendo o Sol aqui, num ângulo de 30 graus ao redor, o objeto não vai estar visível. Porque, claro, a 0 graus precisamente você vai ter o Sol na frente, e a menos 15 ou mais 15 a luz do Sol vai ofuscar qualquer chance de observar o Atlas. O Loeb conclui que a chance dessa ocultação ocorrer é 7%. Isso é suficiente para você perceber que essa suspeita é infundada. Usando o mesmo raciocínio da sessão anterior, isso quer dizer que um objeto interestelar se comporta desse jeito a cada 14 anos. Isso é ainda muito mais comum do que os outros fenômenos, que a gente viu que ocorrem uma vez a cada 50 anos. Por exemplo, até hoje nenhum atacou a Terra, então é normal, não tem absolutamente nada de errado nesse fenômeno, nada de suspeito. É uma chance até alta. Claro, 7% para um evento que você faz uma vez na vida é uma coisa baixa, mas para um evento que acontece com frequência, como consequência você vai ter esse evento de chance 7% acontecendo também com frequência. Agora, o 3i Atlas vai poder realizar outras manobras. Loeb então discorre sobre outras razões pelas quais se aproximar de planetas usando vários dispositivos e manobras é uma estratégia benéfica num cenário de invasão ou espionagem de alienígenas. O primeiro desses cenários envolve o Atlas se aproximando de Vênus, Marte e Júpiter e liberando pequenas sondas. Essas sondas vão orbitar esses planetas, coletar informações e mandar para o planeta de origem. Isso seria possível porque a redução da velocidade necessária para interceptar esses planetas é menor que 5 km por segundo. O segundo cenário seria o Atlas realizando manobras que têm aceleração não gravitacional, ou seja, uma aceleração fornecida por meios que não sejam a própria gravidade dos planetas,
e assim permanecer ao redor de Júpiter para fins de espionagem. Isso seria feito usando esse aparato aqui, que é uma vela solar, é um dispositivo que gera propulsão através da pressão de radiação solar que é incidida sobre aqui. Então, eu aposto que numa vela tradicional que a gente usa num navio, usava pelo menos, ainda usa, né? Em alguns veleiros, a gente tem o ar, vento que empurra o ar, e sim, o barco é empurrado. Nesse caso aqui, a gente tem a pressão de radiação exercida pelo Sol, que é responsável por fornecer uma aceleração que não é de origem gravitacional ao objeto. No caso, na hipótese do Loeb, uma espaçonave. O Loeb afirma que a vela solar precisaria de 20 km de diâmetro, sendo ela circular ou esférica. E no último caso, uma vela esférica, ela teria 96 camadas de grafeno. Ele diz que 20 km é o valor que foi estimado para o 3i Atlas. Eu vou mostrar mais adiante, mas o real diâmetro é 4 vezes aproximadamente menor que isso. O diâmetro do Atlas é 5,6 km e não 20 km. Agora, todos esses cenários vêm de obras de ficção científica, especialmente da aproximação de Júpiter. Ele inclusive cita qual foi a obra que ele pegou essa ideia. Parece imprudente argumentar que um objeto pode ser uma nave alienígena porque ele tem características que nós humanos especulamos serem comuns para naves alienígenas. E até onde a gente sabe, nunca estudamos uma nave alienígena para saber como elas têm que se parecer. E caso elas existam, é totalmente possível que elas usem tecnologias que são muito distintas, muito diferentes das que nós, seres humanos, imaginamos e que o Loeb está supondo que o Atlas deveria ter para ser uma nave alienígena. Agora, o Atlas veio de uma região difícil de ser estudada. O Atlas foi detectado na região do Centro Galáctico, que basicamente é o que a gente no Brasil aqui chama de Via Láctea. Então, essa faixa que a gente observa no céu com uma densidade considerável de estrelas. Se você nunca viu, tenta sair da cidade, ir para uma região de campo, à noite, evidentemente, e olha para o céu. Você vai perceber que tem uma banda no céu que tem uma densidade maior de estrelas. Por esse motivo, a detecção do Atlas foi mais demorada do que seria caso ele estivesse em outra região do céu que não o Centro Galáctico. As janelas nas quais você consegue mandar uma espaçonave até o objeto são limitadas pela energia que você vai utilizar. Isso depende da posição da Terra e do Atlas, principalmente, e também da possibilidade de fazer a manobra de Hilbert em outros corpos. E no momento não tem tecnologia que vai fornecer a energia para essa missão, no presente, considerando que a gente descobriu o Atlas no dia 1º de julho. O Loeb interpreta isso como uma premeditação feita pelos alienígenas, por inteligência não humana, que decidiram fazer com que o objeto chegasse no sistema solar vindo da direção do Centro Galáctico, e assim a gente só detectasse o Atlas após não mais conseguir mandar uma espaçonave nossa para interceptar o Atlas. Como a tese do Loeb envolve um periélio solar seguido da manobra de Hilbert, que a gente falou mais cedo, com os impulsos não gravitacionais para mudar o curso e chegar na Terra, o gráfico que ele mostra aqui, que são as janelas em que você poderia enviar uma espaçonave, só vale para você chegar no Atlas antes do dia 29 de outubro. Depois, tudo isso aqui vai mudar, porque ele vai estar vindo em direção à Terra e não no sentido que a gente conhece, que nem passa pela Terra. A gente inclusive tem uma sessão no vídeo só para falar a esse respeito. Então aqui, o gráfico original que está no artigo do Loeb não tem essa linha vermelha fui eu que adicionei, mas é a única adição que eu fiz. Então aqui, o gráfico que está lá no artigo do Loeb não tem essa linha vermelha fui eu que adicionei, mas todo o resto é original. E aqui, então, nós temos a época, que vai de janeiro de 22 até janeiro de 2026, e aqui nós temos a duração que um voo envolveria, e aqui nós temos a energia necessária. Se está branco, esquece, você não vai conseguir. Se está azul, é uma energia baixa, e conforme vai subindo, a energia vai se tornando cada vez mais alta. Para que serve a linha vermelha? A linha vermelha indica quanto tempo você teria para realizar o envio de uma missão. Então, considerando aqui que você enviasse a missão em janeiro de 2022, você poderia escolher qualquer uma dessas opções aqui, desde que ela não tivesse branca, que a espaçonave poderia chegar. Ela tem todo esse período aqui, ela pode até demorar 4 anos para chegar no alvo, quase 4 anos, um pouco menos porque é outubro, e assim por diante. Aqui em julho, quando foi detectado, a gente tinha uma janela muito pequena
para realizar esse envio, para mandar essa espaçonave. Mas é óbvio que você não vai detectar no dia 1 e mandar a espaçonave no dia 2. Você leva um tempo para preparação. Porém, quando isso acaba, você não mais tem espaço. Olha só, tá tudo branco. E quando a gente tem aqui quase o período de outubro de 2025, outubro, novembro, né? 29 de outubro, já emenda aí com 1º de novembro, nós não temos mais como enviar a espaçonave. Ele parece sustentar que a detecção precoce do Atlas permitiria mandar uma missão até ele, mas tem que lembrar que essa detecção depende da magnitude do objeto. A magnitude é resultado da reflexão solar no objeto e, portanto, depende diretamente da distância do objeto até o Sol. O telescópio que tem a maior sensibilidade é o James Webb. O James Webb tem um limite de magnitude aparente de 34, ou seja, objetos que têm uma magnitude maior que 34 não vão ser visíveis da Terra porque são muito tímidos. Não brilham tanto quanto objetos de magnitude menor. Lembra que a magnitude é inversamente proporcional ao quanto o objeto brilha. Ainda assim, o James Webb e o Hubble, que tem um limite de 31, tem um custo de operação muito alto. O campo de visão é muito baixo. Ele é mais como se fosse um zoom que você aplica, não que você fotografa todo o céu. Eles não costumam, inclusive, realizar operações de varredura do céu. A menos que um desses telescópios fosse direcionado por pura coincidência, pura sorte, exatamente para onde o Atlas está, e falasse, peraí, tem uma coisa que não deveria estar aqui, o Atlas nunca seria detectado pelo Hubble ou pelo James Webb. Ele seria detectado pelos telescópios de varredura. A gente pode citar, por exemplo, o Sloan Digital Sky Survey, que tem um limite de 23, e o Pan-STARRS, que tem um limite de 24. Agora, não é bem assim, porque no momento das descobertas, o Oumuamua tinha magnitude de 20,3. Ele não foi descoberto quando tinha magnitude maior, só quando chegou em 20,3. Já o Borisov tinha magnitude 19 na descoberta, e nenhum deles veio do centro galáctico, que é onde está a constelação de Sagitário. O Oumuamua veio da região que tem a constelação de Lira, e o Borisov veio da região que tem a constelação de Cassiopeia. O Atlas veio do centro galáctico, e quando descoberto ele tinha uma magnitude menor que os outros dois, 18,5. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que esses telescópios de varredura, ao passo que eles têm capacidade de detectar um objeto que tenha magnitude até 24 ou até 23, eles não vão necessariamente detectar todos os objetos que tenham essa magnitude. Tanto é que tanto o Oumuamua quanto o Borisov só foram detectados algum tempo depois. E eles ficaram um bom tempo com magnitude entre 24 e 20,3, por exemplo, e não foram detectados. Então vamos supor que o Atlas só fosse detectável quando atingisse a maior magnitude que a gente conhece até agora. Quer dizer, que a gente observou em objetos interestelares no momento da detecção, ou seja, o Oumuamua com 20,3. Nesse caso, isso só teria acontecido no dia 19 de abril, 73 dias antes do dia 1º de julho. Então, parece improvável que com essa vantagem de 73 dias a gente conseguisse preparar uma missão para interceptar o Atlas. Especialmente porque a missão hipotética que o Loeb propõe iria ser lançada em 19 de julho de 2024. E para isso o objeto precisaria ter sido descoberto no começo de 2024, considerando aí que essa missão levaria uns 6 meses para você comissionar quem vai produzir a espaçonave, produzir todos os objetos, obter, claro, antes disso as matérias-primas, enfim, toda a cadeia produtiva, a gente bota uns 6 meses, isso coloca a descoberta lá para trás, quando a magnitude era muito alta e nenhum telescópio que a gente tem iria ser capaz de realizar essa detecção. Aqui a gente tem o argumento do Loeb dizendo, olha só, a gente poderia lançar uma missão no dia 19 de julho de 24. Pois é, poderia, como diz o Abel Ferreira, se a minha avó tivesse rodas, ela seria um caminhão. Agora, sim, se tivesse magnitude suficiente para detectar, poderia lançar a hora que você quisesse, mas não tem. A gente só poderia detectar se o Atlas viesse de outra região em abril de 2025, conforme está descrito aqui. Inclusive aqui, a gente até tem uma coincidência, né? 19 de abril de 2025 é a data que realmente seria possível detectar se ele viesse de outro lugar, e 19 de julho é a data que o Loeb gostaria de enviar, 19/19. Então não confundam aqui com essas duas datas. Além disso, vale lembrar que, supondo que uma civilização alienígena fizesse todo esse esforço para atrasar a gente em 73 dias, que é um esforço inútil, eles teriam um trabalho colossal, porque Via Láctea não é uma cidade que você pega o rodoanel e escolhe por onde você vai entrar. Você
tem que mudar a rota da sua espaçonave. Isso vai envolver algumas dezenas de milhões de anos. A Via Láctea é muito grande. Isso quer dizer, então, que talvez essa espaçonave teria sido lançada quando os humanos nem existiam. Talvez quando os mamíferos não existiam. Talvez quando tinha dinossauro aqui na Terra. Tá, você vai lançar para o quê? Para interceptar o Dimetrodonte? E aí você chega aqui quando nem existe mais Dimetrodonte? Não sei, mas... Enfim, não daria para você ter um esforço dessa proporção para algo que mudaria 73 dias no final. Tem a possibilidade que alguns falam que, na verdade, o Atlas não é uma espaçonave enviada diretamente ao sistema solar. Ela é enviada para espionar vários sistemas e coletar informações. Nesse caso, então, a órbita não foi planejada. Ela foi enviada do mesmo jeito que a gente enviou a Voyager, por exemplo, que não tem um destino específico, ela simplesmente foi lançada. Claro que a Voyager não exatamente realiza esse processo de espionagem, não tem esse desenho no projeto. Ela tem mais informações a respeito da humanidade para uma eventual civilização que encontre. E, claro, nesse caso, ela não foi planejada para vir de uma certa região do sistema solar. Ela simplesmente chegou aqui por acaso. Agora, o Atlas, segundo Loeb, não é nem um asteroide, nem um cometa. Asteroide é um pequeno objeto rochoso no espaço e a magnitude é unicamente dependente da reflexão da luz solar na superfície do asteroide. Então, na prática, todo objeto reflete luz. Mesmo os objetos pretos, se você enxerga, é porque ele está refletindo luz. Aqui, meu mouse é preto, meu teclado... Hoje em dia muita coisa de computador é preta, né? Monitor, fonte, microfone, eu olho para ele, eu consigo enxergar. Claro, ele está absorvendo uma quantidade considerável de luz, mas ainda assim ele está refletindo alguma quantidade. O asteroide, quando a gente enxerga ele no céu, é a luz solar que chega ao asteroide e é refletida para a gente. Um asteroide ele não está emitindo luz própria. Um cometa tem um tamanho similar, mas ao contrário do asteroide, ele tem gelo e poeira. Quando ele se aproxima do Sol, o gelo sofre sublimação, ou seja, ele passa do estado sólido para o estado gasoso sem a fase líquida. Junto com a poeira, ele forma uma nuvem visível que a gente chama de coma cometária ou cauda. No caso de um cometa, a magnitude é reflexão da luz solar na superfície e também reflexão da luz solar na coma. Então aqui na imagem a gente tem, claro, um asteroide e aqui um cometa, núcleo e coma. A gente vai usar essas duas informações, esses dois termos bastante a partir de agora. A próxima tese do Loeb envolve a premissa de que o Atlas não se encaixa no que a gente espera nem de um asteroide, nem de um cometa. Ele argumenta que se o objeto fosse um asteroide, ele teria que ter 20 km de diâmetro para possuir essa magnitude. Ele até usa os 20 km mais cedo, como eu falei para vocês, que isso é um tamanho grande demais. É verdade, eu não vou questionar ele aqui, ele está certíssimo. É estranho um asteroide, no caso interestelar e tudo mais, ter um diâmetro de 20 km. A Loeb também argumenta, no artigo que ele publica no dia 22 de julho, que é o que eu estou analisando até agora, que o Atlas não tem nenhuma característica típica de um cometa, em especial gelo sendo vaporizado. Mas ele ignora as descobertas que foram feitas desde o dia 2 de julho, 20 dias antes, que indicam que tem sim atividade cometária. Então, nas próximas sessões, eu vou demonstrar porque o Atlas é de fato um cometa. Sim, o Atlas não é um asteroide, pode ficar tranquilo. Isso aqui ele está certo, o Atlas pode ser eliminado como asteroide, mas o Atlas é um cometa. Na parte que ele elimina cometa, ele está errado. Qual foi exatamente essa atividade cometária? Loeb argumenta que o 13 Atlas não é um cometa porque não tem atividade cometária, mas isso já era muito documentado quando o artigo dele saiu. Uma observação do dia 3, a observação foi feita no dia 2, mas o artigo saiu no dia 3, apontava que o Atlas estava claramente ativo, portanto ele seria um cometa. Está aqui, o objeto interestelar C2025N1, também uma designação para Atlas, está ativo. Assunto, cometa. Na mesma data, outra publicação também confirmava a presença de uma cauda, portanto, atividade cometária. A publicação, inclusive, foi acompanhada de uma imagem. Ele chama aqui Cometa Interestelar 13 Atlas, do telescópio gêmeo de 2 metros, etc. E aqui nós temos, então, a cauda cometária, ou coma cometária. Cauda, coma, exatamente, claro, a mesma coisa. Temos aqui a imagem. Conforme mais observações eram feitas, porque agora o mundo todo sabia
que tinha um objeto interestelar, a gente descobriu que a cauda era avermelhada, semelhante ao do Borisov, indicando poeira. Game of Thrones, cometa vermelha, dragão, mas no mundo real é poeira. E além disso, o tom ficava cada vez mais avermelhado, indicando que conforme se aproximava do Sol, a atividade intensificava. Outro artigo trouxe dados quantitativos. O Atlas tem uma cauda, essa cauda tem seção circular de 184 km quadrados. Seção circular, como que eu explico aqui com algum objeto que eu tenho ao meu redor? Tá, vou pegar uma lapiseira. Aqui a gente tem uma lapiseira. Imagina que isso aqui é o núcleo do cometa, ele está vindo aqui, desse jeito, e tudo isso aqui é a cauda. A seção circular é esse interior aqui, é a área. Se eu fizesse um corte aqui na lapiseira, não vou fazer porque essa lapiseira é cara pra cacete, a gente vai ter então a área da coma, que é o valor que ele obteve aqui, 184 km quadrados. Ele ejeta poeira a velocidade de 1 metro por segundo no máximo, e ele perde 1 kg de massa por segundo também no máximo. Além disso, a velocidade do cometa no infinito é de 57 km por segundo, e agora sim, calculando o núcleo, 5,6 km de diâmetro, não 20, como o Loeb afirmou. Por que mudou? Por que asteroide é mais e cometa é menos? Porque se é um asteroide, toda a magnitude vem do núcleo, portanto o núcleo tem que ser maior. Se é cometa, a gente tem núcleo, mas a gente tem coma também causando a magnitude. Então a gente divide aí a origem da magnitude, um tanto para coma, um tanto bem menor para o núcleo, e portanto o núcleo se torna menor. Em agosto, o Hubble fotografou o objeto. Eu ia colocar a imagem do Hubble, mas provavelmente eu esqueci. Então aqui a gente tem a imagem do Hubble, a gente até vai mencionar ela mais adiante. E as observações, tanto por parte do Hubble quanto do James Webb, que vão envolver também espectroscopia para determinar com mais exatidão os conteúdos em termos de elementos químicos do cometa, já estão agendadas para agosto, novembro e dezembro. As imagens do cometa seriam muito borradas para identificar uma coma. As pessoas confrontaram o Loeb e falaram: peraí, como assim não tem coma se tem coma? E ele dobrou a aposta, falou num artigo do blog dele que as imagens são de longa exposição e o cometa tem movimento aparente e que por isso outros cientistas chamaram de coma, o que na verdade é só um borrão. De fato, a Terra gira em torno do próprio eixo, como a gente nota em qualquer fotografia de longa exposição, acho que 10 minutos já dá para você obter algo do tipo. E essas fotografias, elas revelam então um movimento aparente das estrelas, que é a consequência do movimento da Terra ao redor do próprio eixo. Quando você tem um telescópio, mesmo se você tiver uma câmera dessas de tripé, que aquelas câmeras de mão, eu tinha uma dessas quando era criança, e uma vez a gente apontou para Júpiter, deu para ver ali as 4 luas galileanas. E nesse caso você vai ver que os objetos saem rapidamente da tela da câmera, porque também a Terra está girando. Então é muito difícil de você fazer uma fotografia do tipo se você não tiver o equipamento adequado. O Loeb argumenta que as imagens do Atlas foram feitas usando longa exposição e, portanto, o que a gente pensa que é cauda, na verdade é só o objeto se movendo aqui. Então isso aqui é um cometa? Não, isso aqui é uma estrela que fez esse percurso ao longo do tempo. Ele acha que, no caso do Atlas, foi a mesma coisa. Agora, claro, eu era uma criança com uma câmera de mão. Um telescópio, um astrônomo que tem um telescópio, ele vai usar os mecanismos desse telescópio que realizam movimentos automáticos que compensam a rotação da Terra. Isso resulta numa imagem muito bem focalizada para um corpo em particular, mesmo que a gente use longa exposição, porque a gente usa longa exposição para conseguir receber mais luz, afinal de contas, do objeto e ter uma imagem melhor. É também muito improvável que um astrônomo que dedica a vida dele tirando foto do espaço não vai ser capaz de usar um dos mecanismos mais essenciais para ele fazer a arte, o hobby ou a profissão que ele escolheu. Além disso, várias imagens deixam muito claro que esse mecanismo foi usado. Aqui, esses pontilhados aqui são estrelas. As estrelas se moveram. A gente tem aqui o Atlas. O Atlas também se moveu, mas ele está muito bem focalizado, e aqui a gente consegue ver a coma do Atlas porque o telescópio em questão se moveu junto com o Atlas. Claro, movimento aparente do Atlas, e por isso ele registrou. Nós temos aqui então a imagem do Hubble, também é um exemplo perfeito. Aqui, acho que eu até consigo aumentar, nós temos as estrelas, né? Elas estão todas como linhas, porque elas se moveram em relação à Terra, mas o Atlas está aqui, muito bem focalizado, e aqui, claro, nós temos a coma cometária.
Nesse momento você sabe que existe uma coma. Então, como a gente sabe, a presença de coma é deduzida porque mesmo quando o movimento aparente é compensado, igual as pessoas fizeram, o Atlas ainda é um ponto luminoso difuso. Agora, não basta dizer que tem uma coma, você tem que saber do que essa coma é feita e para que lado ela aponta. Um artigo apontou, através de uma análise de luz refletida pelo cometa, a própria composição da coma. Para o núcleo, eles encontraram uma assinatura que é típica dos cometas do tipo D. Essa classificação é usada para asteroides que, quando se aproximam do Sol a uma distância que causa sublimação, se tornam cometas, que têm uma emissão avermelhada, provavelmente ricos em silicatos orgânicos, que são compostos de silício com terminações orgânicas, e anídrios, que são compostos de silício que não têm a terminação OH. Eles também têm carbono e provavelmente no interior tem água, na forma sólida. A coma, por sua vez, ela é feita de gelo sublimado. No caso do 13 Atlas, acontece na proporção de 30%. Como que a gente descobriu? Por quê? Quando a gente combina uma mistura 70% do material de um meteoro tipo D, por exemplo, o material que atingiu o lago Tagish, no Canadá, em 2001, aqui você vai ter imagem do lago, né? A gente tem que pesquisar por meteor, alguma coisa assim. Isso aqui, esse meteoro, e depois a gente coloca 30% de gelo, a gente tem a mesma assinatura. Uma postagem no X afirma que, segundo um artigo, o Atlas pode não ser um cometa. Agora, vamos ver. Nós temos aqui, então, o artigo em questão. Uma equipe de 11 cientistas de 7 instituições em 5 países publicou um estudo mostrando que o 13 Atlas não tem uma cauda e emissões espectrais de cometas, indicando que pode não ser um cometa. A gente vai ver o artigo, a gente dá uma olhada aqui em tudo que é escrito, aperta Ctrl F, pesquisa por Comet, desse jeito aqui. Ele já começa chamando o negócio de cometa, o que indica pra gente que tem algo estranho na alegação inicial. Ele mais uma vez chama isso de cometa, cometa mais uma vez, ou cometa. Aqui, ok, cometas distantes, cometas. Ok. Então, as propriedades morfológicas e fotométricas do 13 Atlas são consistentes com um cometa fracamente ativo, de origem fora do sistema solar, apesar da sua origem interestelar. Ou seja, o que tudo indica é um cometa. Esse artigo trata o Atlas como sendo um cometa, então eu realmente não tenho a mínima ideia do que esse tweet fez. Na verdade, já tenho, né? Coloca um link para dar a impressão de que eles estão falando a verdade quando eles estão blefando. Agora, será que a coma surgiu antes do esperado? O Loeb insistiu que o Atlas não tinha nenhuma coma. Outros alegaram que o cometa desenvolveu uma coma e, além de desenvolver, fez isso muito cedo. Então, um dos dois com certeza está errado, provavelmente os dois. Isso poderia, segundo alguns, ser indício de que a espaçonave está liberando água para se camuflar como um cometa. Uma outra fonte cita que isso ocorre a distância de 3,51 unidade astronômica do Sol e que isso não deveria acontecer. Agora, um cometa tem sublimação de água a uma distância de mais ou menos 3 unidades astronômicas. Tem aí uma incerteza em que meia unidade astronômica é um valor aceitável. Alguns cometas são até ativos muito antes dessa distância, é um valor muito maior. Então, realmente não vejo problema nenhum na água ter sublimado nesse momento. Aqui, mais para cima, em algum lugar, a gente vai encontrar o momento em que a água sublimou em outros cometas. Não sei se eu vou... Aqui, tá por aqui. Então aqui nós temos o momento em que houve uma produção representativa de moléculas gasosas em 3 cometas além de 4 unidades astronômicas, ou seja, além do valor que aconteceu no caso do Atlas. Então, por exemplo, o cometa 29P, isso aconteceu a 6,2 unidades astronômicas. O cometa Chiron aconteceu a H2O, aqui, 8,5 unidades astronômicas. Hale-Bopp, que foi um cometa muito famoso, década de 90, super brilhante, 4,8 unidades astronômicas. Então é um valor acima da média, mas o simples fato de existir uma média na maioria dos casos significa que tem coisas acima e abaixo. Senão, todos os cometas teriam que liberar exatamente no mesmo momento. Então é perfeitamente normal que haja uma emissão um pouco acima ou um pouco abaixo, como é o caso do Atlas. Outra alegação é mais complexa. Ela sustenta uma coisa que é real, que a sublimação de água aconteceu antes de radicais CN, C2 e CO+. Isso, como eu disse, é verdade.
E a gente está tentando ainda entender por quê, mas tem pelo menos duas explicações que não envolvem uma espaçonave alienígena. Uma é que talvez o cometa esteja emitindo os compostos orgânicos numa quantidade tão grande que ele oculte os radicais ciano, C2 e CO. Ou talvez que o Atlas tenha se formado mais cedo na história do universo do que a gente imagina, em um momento em que os metais eram mais raros, porque elementos químicos são formados no núcleo das estrelas e os elementos mais leves acabam sendo formados primeiro. Então, no começo da existência do universo, a gente não tinha os metais mais pesados que hoje nós temos. Se esse cometa for remanescente dessa época, então é explicado que ele tenha uma baixa quantidade de metais. Agora, será que a coma cometária aponta para o Sol? E por quê? Muitos afirmam que a cauda do cometa aponta para o Sol. E sem muitas informações, as pessoas imaginam que seria um cometa tipo Halley ou Hale-Bopp. Vou pegar aqui as imagens do cometa que eu estou falando para você ver. E seria então algo desse tipo, invertido, com essa parte aqui, a cauda, apontada para o Sol, como se o cometa estivesse andando de ré. Agora, é verdade que a coma está apontada para o Sol, mas não é exatamente isso que você imaginou no caso do Hale-Bopp, é uma coisa totalmente diferente. Aliás, o que eu falei agora é provavelmente até impraticável, mesmo que você tenha uma espaçonave. Na realidade, o que foi detectado é que existem duas plumas. Uma é em direção oposta do Sol, mais tímida, e a outra é o que chamam dessa cauda, na direção do Sol, que é mais notável, conforme essa imagem aqui revela pra gente. Então, esse sentido aqui é a pluma na direção do Sol, esse sentido é a pluma na direção oposta à do Sol. Isso acontece porque até agora o 3I Atlas está suficientemente longe do Sol para que a emissão de gases por sublimação ocorra no lado voltado ao Sol devido ao aquecimento. Então a emissão da pluma traseira são só partículas menores que são empurradas pela pressão de radiação solar. Essa característica foi achada também em outros cometas distantes, por exemplo esse aqui, Bernardinelli-Bernstein. Esse cometa também apresentou uma pluma que estava voltada para a direção do Sol. Agora, e se a gente usasse a sonda Juno para interceptar o Atlas? Juno é uma espaçonave não tripulada. Foi lançada lá em 2011 para investigar Júpiter. Chegou em Júpiter em 2016, entrou em órbita, terminou a missão em 2018, aí teve a ideia de estenderam até 2021, estenderam mais uma vez até setembro de 25. E o Loeb propôs usar essa espaçonave para interceptar o Atlas. A matemática do artigo é sólida, é funcional. Agora, para isso, a Juno precisa operar em plena capacidade. Ao que tudo indica, isso não aconteceria. Por quê? A Juno é uma espaçonave com bastante idade. Ela foi bastante danificada pela radiação do espaço. Nesse ano só, tiveram 2 problemas técnicos por causa disso. Vale lembrar que o combustível, apesar de na teoria ser suficiente, ele está baixo bastante para, caso haja alguma falha, algum desgaste no sistema de propulsão, se esgotar antes da hora. Então usar a Juno ou outras espaçonaves que estão em fim de missão para interceptar o Atlas depende da autorização dos respectivos órgãos responsáveis e é uma decisão, tá? Eu prefiro que a espaçonave, a Juno, cumpra o resto da missão em Júpiter ou eu quero arriscar perder totalmente o resto da missão, com certeza, né, perder o resto da missão para talvez interceptar o cometa. Isso, claro, depende das agências espaciais. Com o planejamento que nós temos, em 2029 está para ser lançado o Comet Interceptor, que poderá ser usado para interceptar cometas e objetos interestelares. E qual é a idade do Atlas e a sua origem? O Atlas certamente tem uma velocidade alta para objetos do sistema solar, 57 km por segundo, isso no infinito. Essa velocidade é significativamente mais alta que o Oumuamua, que é 26 km por segundo, e o Borisov, que é 32, mas para objetos que são ejetados de um sistema planetário maduro, essa velocidade, aqui o objeto interestelar vai ter, é próxima da velocidade do sistema de origem. E através disso a gente conclui que tem sistemas que estão em velocidades maiores e menores que o Atlas. Então isso não é estranho por si só. E vale lembrar que comparar com outros objetos interestelares não é uma boa ideia, porque é um conjunto muito pequeno, eu já expliquei. A velocidade e a direção do céu são compatíveis com uma origem no disco espesso da Via Láctea. A região aqui, acima de 7 bilhões de anos, que você vê por essa linha verde, e também abaixo aqui dessa linha verde. Também 7 bilhões de anos para cima e para baixo. As estrelas mais velhas estão nessas duas áreas aqui da Via Láctea. Então, essa região, ela tem estrelas que são mais antigas, entre 7 e 13 bilhões de anos de idade,
E essas estrelas, eu já falei mais cedo até, elas são pobres em metais. Isso é condizente com a análise espectral, que indicou que realmente parece ser um cometa pobre em metal. Para referência, o universo tem 13,8 bilhões de anos e o sistema solar 4,6 bilhões de anos. Então, o 13 Atlas provavelmente é muito mais velho que o sistema solar. Dessa forma, então, o Atlas de fato tem uma origem peculiar. Isso levanta dúvidas, afinal de contas, será que o Atlas é raro? Ou será que esses objetos são mais comuns do que a gente pensa? Claro que a gente só tem 3 objetos até agora, é difícil responder essa pergunta hoje, mas a gente eventualmente vai chegar a uma conclusão. Essa dúvida também não é um passe livre para você concluir que o Atlas é uma espaçonave. O objeto tem todas as características de um cometa, é um cometa bastante interessante, mas continua sendo um cometa. Agora, o Atlas pode ser uma espaçonave camuflada de cometa? O Loeb esgotou os argumentos dele. Aí um artigo no blog, que foi capturado aqui num print, sugere que o Atlas está emitindo partículas como uma forma de detectar rochas no seu caminho, ao mesmo tempo em que ele evita usar o radar para eliminar a detecção por ondas eletromagnéticas. Vamos fazer um exercício. Esse exercício geralmente chama-se teste do pato, mas aqui é a casa do sapo, então é teste do sapo. Quando o objeto parece um sapo, pula como um sapo, canta como um sapo, que objeto que é? É um sapo. Se você quiser dar uma resposta mais culta, você pode dizer até que esse objeto exiba uma característica que não é um sapo, ele é um sapo. No caso do Atlas, o objeto tem todas as características de cometa e nenhuma de não cometa. Então, tudo indica que ele é um cometa, até o momento em que ele se comportar como algo que não é um cometa. Aí a gente pensa. Mas até agora, pelo teste do sapo, ele é um cometa. E o Oumuamua está voltando. Tem uma postagem num blog que afirma que, juntamente com a chegada do 13 Atlas, o Oumuamua está voltando ao sistema solar. Isso é o que aparece aqui até na captura da CNN, que você vê aqui. Isso é mentira. O Oumuamua não está voltando, o Oumuamua está se afastando do sistema solar. Nada confirmou. E eles terminam aqui essa matéria com: o Oumuamua voltou e confirmou o que todos nós temíamos. A Voyager voltou e confirmou o que todos nós temíamos. O James Webb confirmou o que todos nós temíamos. O que todos nós temíamos foi confirmado no Sport TV na quarta-feira, quando o Palmeiras jogou. Agora, um funcionário do Pentágono teria denunciado que o Atlas fez contato extraterrestre. A Carrie Cassidy, que é uma autoproclamada jornalista investigativa, afirmou que um denunciante que trabalhava para o Pentágono desertou e denunciou que os Estados Unidos fizeram contato com o 13 Atlas. A postagem original, que é essa aqui do portal Vetted, traz esse cara falando que ele alugou um Airbnb enquanto fugia do Pentágono. Tá, você pagou esse Airbnb com o quê? Com o cartão de crédito em seu nome? Da sua esposa? Assim que você fizer isso, quando você entrar nesse Airbnb, vai ter 3 da SWAT esperando pra dar uma bicuda no seu peito e te levar pra Guantánamo, porque é a última coisa que você faz. Então isso já é bastante estranho. E tem um documento vazado. As pessoas viram que estava claro que o documento e a filmagem eram feitos com inteligência artificial, então a Carrie falou que na verdade existe a pessoa e o documento, mas o que ela tem são as reconstituições feitas com inteligência artificial. Isso não faz muito sentido. Geralmente você não usa reconstituição para uma evidência, você fala o que você sabe sobre a evidência, até porque quando você faz uma reconstituição, especialmente no caso de uma evidência, você acaba colocando ali elementos que são do seu imaginário. Então você distorce a visão de quem vai ler a sua matéria com coisas que estão só na sua cabeça, com coisas que você inventou até sem querer, e desvirtua do que a evidência realmente parece. Então você vai dizer simplesmente o que você viu da evidência, caso você realmente tenha tido acesso à evidência. Você faz uma reconstituição quando você tem, por exemplo, uma testemunha ocular que viu um suspeito, alguma coisa, e aí você vai desenhando e a pessoa vai confirmando se é. Mas aí, claro, a pessoa está checando todos os elementos, e ainda assim você tem esse problema, mas um pouco menos. Agora, forjar um documento com inteligência artificial para fazer uma reconstituição não faz sentido algum. Então, como essa ideia de reconstituição sequer foi alegada na postagem original, mesmo que fosse, fica claro que isso é uma fabricação pura. Esse aqui é o documento original. Então nós temos aqui: a Debursement of the Fancy. Sei lá que diabo está escrito aqui. É para ser um United States of... enfim, não tenho a mínima ideia. A US Department of Defense, tá, ok, top secret, beleza. No foreign, tá, não sei se essa palavra existe, vou dar o benefício da dúvida por enquanto. Aí quando você vai descendo aqui, a coisa fica realmente estranha. Então nós temos aqui algumas palavras que não fazem sentido algum, né? Daqui a pouco vai aparecer perigion,
seria Perihelion, mas não existe. Octoé, ok? 2025, Strategic Trajectory, beleza. Facilita, Surveillance, com 3 L's, né? Não sei nem se isso existe em algum idioma. Aqui seria Flybys, mas isso não existe, né? Sensitivity Note, Observational Blind Spot, aqui ele escreveu Perihelion certo, pelo menos. Maneuvers, porque eu acho que tá certo. Concealment tá errado, enfim. Já deu pra perceber que isso aqui é inteligência artificial alucinando. Lembrando, Google Docs é de graça. Tá? Você pode forjar um documento no Google Docs. Não precisa pedir pro ChatGPT fazer pra você. Agora, o Trump e o Putin vão se encontrar para discutir o 3i Atlas. Uma postagem no Twitter sugere que vai ter um encontro, né, entre o Trump e o Putin sobre a Ucrânia, mas que na verdade é sobre o Atlas. Esse encontro vai acontecer, o que tudo indica, essa notícia de 2 dias atrás, e então aconteceria semana que vem, segundo a BBC. Vamos ver se realmente vai acontecer. Agora, se essa notícia saiu, é porque o Trump e o Putin querem que a notícia saia. Eles querem que isso seja divulgado sobre data e motivo. Porque se o Trump e o Putin quiserem conversar a qualquer momento sobre qualquer assunto, eles podem fazer isso sem que o resto do mundo saiba a respeito. Eles têm todo o aparato do serviço secreto dos respectivos países à disposição. Trump e o Putin não é o cara que leva a amante no motel usando um Fiat Palio. Tá? Eles são os presidentes das 2 maiores potências do mundo. E se os dois quiserem conversar em segredo, eles vão e você não vai ficar sabendo. Então, se o objetivo fosse conversar a respeito do cometa, eles teriam feito a hora que eles quisessem e pronto, não precisariam fazer uma cortina de fumaça, não, a gente só vai falar a respeito da Ucrânia. Não é assim que a relação internacional funciona. Agora, será que o Atlas é a vinda de Jesus, do Messias ou do Anticristo? As pessoas de várias crenças alegaram que o Atlas traz contigo várias figuras religiosas que cumprem papéis bem diferentes. Interpretação religiosa é totalmente subjetiva, mas as razões físicas que às vezes aparecem não costumam se sustentar. Por exemplo, para o caso de Atlas trazer Jesus, uma pessoa associa a imagem do Atlas com a imagem de um anjo, que você vê aqui. Ok, mas além de não parecer, todo cometa distante tem essa aparência. Só você pesquisar, escolhe um cometa, não os famosos, óbvio. Escolhe os cometas que têm uma magnitude alta, que estavam distantes, tudo mais, e dá uma olhada nas imagens. São exatamente assim. Pega o Borisov, pesquisa aí o Borisov para você ver que veio em 2019, você vai achar exatamente isso. Outros associam Atlas com a presença de sinais do céu. A gente tem Lucas, que diz, por exemplo, terremotos, fomes, pestes, acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Depois, sinais estranhos no céu, sol, lua, estrelas, nações em angústia, apavoradas com o barulho terrível do mar. Mais uma vez, isso depende da interpretação de cada pessoa conforme a fé. Mas todos os elementos que a gente tem hoje, terremoto, fome, peste, etc., já foram observados no passado, inclusive juntos. E além disso, para aqueles que interpretam o sinal no céu de forma literal, algo que eu olho para o céu e vejo, vale lembrar que o Atlas não vai ser visível aqui a olho nu da Terra. Você vai conseguir observar com muita dificuldade usando um telescópio. Astrônomos amadores vão ter dificuldade para isso. E, claro, não vai se chocar com a Terra também. Loeb, por sua vez, ele é judeu, então os judeus não reconhecem Jesus como Messias, então ele sugeriu que Atlas seria a primeira vinda do Messias, que traria paz para a humanidade. Agora aqui, quando você ouve o vídeo dele, tem 2 opções, que ambas não fazem sentido. Na escatologia judaica, o Messias é um homem descendente do rei Davi. Isso parece inconciliável com a ideia de que o Messias vem de uma nave espacial, que é o que o Loeb defende. Agora, se a visão do Loeb é metafórica, então isso diverge totalmente da visão judaica. O Messias judaico não é uma metáfora e representaria uma visão muito inocente da humanidade. Tá? Ele acha que a humanidade vai entrar numa era de paz por causa de um cometa. A gente quase teve uma guerra nuclear algumas décadas atrás e está na iminência de outra. Isso causou paz, não vai ser um cometa que algumas pessoas acham que é uma nave espacial que vai causar. Outras pessoas têm uma visão mais preocupante, claro, para elas. Ela afirma, essa aqui, que a cometa vem da constelação de Serpentário, que é representada por um homem com uma serpente. Agora, Sagitário fica aqui, que é de onde o cometa vem. Serpentário fica aqui em cima. São lados opostos, inclusive, da Via Láctea. Não, ele não vem de Serpentário, ele vem de Sagitário, que fica aqui. Serpentário fica aqui em cima. Agora, por que eu devo acreditar, você deve acreditar em mim e não no Loeb ou na Ana Luna? Vou falar quem ela é daqui a pouco. A verdade é que você não deve acreditar em mim. O Loeb, a gente sabe, é um astrofísico que tem currículo em Harvard. Na última década, ele tem defendido a possibilidade de que visitantes alienígenas
vem para o Sistema Solar. Ana Luna é uma congressista americana que considera válida a tese do Loeb e enviou uma carta à NASA solicitando o estudo da possibilidade de enviar Juno para o Atlas. Aqui a gente tem inclusive o agradecimento feito pelo Loeb para a Ana Luna no artigo sobre a Juno. Então, como eu disse, você não tem que acreditar em ninguém, em mim menos ainda. Eu presumo que todos os argumentos do Loeb foram apresentados nos artigos dele. Eu acho que o que ele não colocou no artigo é irrelevante. Então, eu acho que o cometa é um ET porque eu sonhei. Tá, isso não serve pra nada, então fica fora do artigo. Eu imagino que ele não tenha nada de importante para dizer que não foi colocado no artigo. Se ele tiver, publique outro artigo. Isso foi analisado, então você é capaz de checar, porque eu apresentei todas as evidências para sustentar minha tese. É só você pegar o que eu apresentei, pega o que o Loeb apresentou, o artigo do Loeb está aqui no meu roteiro, inclusive está na internet, tá bem? Você nem precisa do meu roteiro para isso. Compara e chega na sua conclusão. E assumir que uma pessoa está certa ou errada com base no currículo ou com base em posição política, eu vi gente falando, a aluna está certa porque ela é uma congressista, ou a aluna está errada porque ela é republicana e republicano é tudo burro, ou o Loeb está certo porque ele é cientista, e assim por diante. Isso é uma falácia lógica. Aliás, dependendo do motivo que você considera certo ou errado, tem um nome diferente. No caso do cientista, a falácia da autoridade. Mas a questão é, todas as pessoas, mesmo que seja um cientista com um currículo brilhante, um político que você apoia, elas podem estar enganadas, elas podem simplesmente serem ou se tornarem charlatãs. Então, isso pode acontecer. O que interessa é justificativa. A aluna, por si só, não deu muita justificativa. Ela falou, eu concordo com a tese do Loeb, beleza. O Loeb deu justificativa, e eu dei justificativa, vai lá e analisa os dois. Lembrando, ciência não é batalha de Pokémon. Você vai achar um monte de gente brilhante que concorda comigo e gente que discorda também. Você tem que analisar as evidências e chegar numa conclusão. Então, o artigo do Loeb propõe testar a hipótese dele após o 13 Atlas se afastar do... A gente tem o periélio e depois ele se afasta. Afinal, caso nenhuma manobra fosse feita, o objeto seria um cometa. Concordo com isso, esse é um teste válido e eu quero testar a minha hipótese usando o critério do Loeb. Então, depois que o cometa tiver o periélio e começar a se afastar, vem aqui checar se isso aconteceu. Se não acontecer, claro, vem me cobrar. O Loeb já apresentou, porém, novas justificativas quando o Atlas contrariou a sua tese antes do esperado. Isso indica que ele provavelmente vai fazer a mesma coisa de novo. Mas eu ainda estou disposto a seguir o que ele propôs no artigo dele e vamos ver, afinal de contas, o que o Atlas vai fazer. Então, conclusões, o que a gente tem que esperar que vai acontecer? Então, o Atlas é um cometa, tem características interessantes e peculiares, mas ele continua sendo um cometa, e até o perigeu, é de se esperar que o Atlas vai continuar ganhando velocidade, vai aumentar em atividade, portanto vai brilhar mais, e várias notícias vão trazer esses eventos como inesperados, como, nossa, tá indo mais rápido. É normal, tá? Ele tem que aumentar, afinal de contas ele está vindo em direção ao Sol. Se ele desacelerar, aí sim a coisa vai ficar estranha. Isso também pode vir acompanhado do que a gente chama de outburst, que é um evento que nós temos um aumento repentino do brilho do cometa, que se esvai depois. Isso acontece porque o cometa não é homogêneo, então ele tem espaço com mais gelo, com mais gases e assim por diante. E esses espaços podem se romper e aí a gente tem uma liberação de mais material. Depois, ok, esvaziou, acabou. Além disso, pode ocorrer também fragmentação. Fragmentação, o cometa sofre estresse de forças internas, como gás aquecido, ou externa, como a própria força gravitacional, e ele se parte, 2 ou mais pedaços. Aí talvez a gente até tenha, né, a situação em que a gente tem um cometa gêmeo, digamos assim, né, duas rochas seguindo, ou ainda se separa em tantos pedaços que ele se desintegra. Caso o cometa sobreviva à aproximação, tudo indica que ele vai seguir para fora do sistema solar e adiós, nunca mais vai voltar. Mas o período por aqui vai permitir que a gente faça observações, colete informações sobre o universo dos seus primórdios, isso é muito interessante. Lembrando, o Atlas não vai colidir com a Terra, provavelmente, que é uma pena, não vai ser visível a olho nu. Valeu para você que assistiu, espero que você tenha gostado do vídeo, eu gostei bastante de fazer, apesar de estar terminando ele às 4h13 da manhã, depois a gente se vê, falou!